Bom dia, graças e paz. Estamos aqui nesse domingão gostoso aí, prontos para o inverno. Outro dia eu estava na quarta-feira, eu estava indo embora, correndo com pressa para trabalhar no dia cedo, e tinha que arrumar um monte de coisa. Aí o irmão falou comigo assim: "Não, pastor, morri de rir nessa mensagem hoje lá." Falei: "Só isso aí?" Aí eu falei assim: "Da próxima vez que eu for ministrar, não quero que ninguém ri." Aí, não ri, não. Não ri. Mas eu não aguento, porque vocês têm irmãos na igreja que marcam a sua vida, né? Começaram a cantar no louvor aqui. Quem estava no congresso ontem aí viu a diferença entre eu e a Tamara lá em casa, quando diz a respeito de princípios religiosos, né? Então a Tamara pega no microfone, ela começa a rodar e fazer barulho. E quando cantou Deus vai na frente, abrindo o caminho, eu já saí um pouco para frente, já vi o que a Fran estava arrumando aqui. Mas acho que é porque o salto dela está meio alto hoje. Mas ela pula, vem. Então são os irmãos que marcam a história da igreja. E no futuro nós vamos ouvir falar, contar essas histórias, né? E isso é muito bom. E então ontem, como o pastor disse, foi o nosso congresso anual de casais. Foi muito bom. Você que não veio, é porque você não tinha que vir. Nós não estamos aqui para jogar um fardo sobre as suas costas, né? Você não veio, você perdeu, e Deus queria falar com você. Não, Deus queria falar com quem estava aqui. Amém? Então, no próximo você vem, né? Você participa do discipulado, tem outras atividades. A igreja tem tanta atividade, que a gente procura dias de folga, ao invés de procurar coisas para fazer na igreja, né? Então, faço, não, hoje eu vou ficar em casa e descansar, porque essa semana foi discipulado, foi o congresso Labaredas, né? O encontro dos homens, né? De chamas, e foi o Brasas Vivas. E aí, eu errei e o líder, então está de boa, fui perdoado. Amém? Tem o culto domingo de manhã, tem o culto de jovens na sexta-feira, tem culto na quarta-feira, né? Tem oração, tem muita coisa. E então, louvado seja Deus, foi uma bênção. E né, como família, nós aprendemos algumas coisas muito legais aqui ontem. Eu aprendi com o Ministério Infantil que nós não precisamos de falar muito, nós precisamos de fazer. Porque tem gente que fala demais, mas faz muito pouco. E isso foi assim. Então, foram pontos que marcaram a minha vida ontem aqui. Eu aprendi com o Ministério de Adolescentes que os melhores são os improváveis. Esses que são os bons. Nós vamos falar sobre isso aqui essa manhã. Eu aprendi com o Ministério de Jovens que não sou eu que faço, e não importa o que eu estou fazendo, importa o que Cristo vai fazer. Isso é o que é importante. Porque se a gente for avaliar quem está aqui no púlpito, vocês vão ver na Bíblia hoje aqui, não dá nem para ficar. Não dá. Não dá nem para vir no culto. Inclusive, são uma das maiores desculpas que nós inventamos para não vir no culto e para sair de igreja. São as pessoas que estão lá. Então, eu vou te falar, sua caminhada é longa, porque você vai mudar de igreja em igreja, e você não vai encontrar. Inclusive, se você abrir você vai ter que sair de lá. Eu falei para não rir. Você vai ter que sair, porque você também, né, dispensa comentário. Amém? Então, nós aprendemos demais. Foi sensacional. Rimos bastante, né? Comemos como toda festa de crente. E então, nessa manhã, nós vamos continuar. E eu queria que o Senhor libertasse a sua família do jugo da culpa, nesta manhã. Porque nós carregamos muita culpa e colocamos desculpa na culpa, o que é pior. Porque nós somos culpados de tanta coisa que não fomos nós que fizemos, que não veio de nós, que nós não tivemos responsabilidade nenhuma com aquilo e nós culpamos. E eu queria
E eu queria começar, queria ler um texto muito interessante da palavra do Senhor, que está lá em Mateus, capítulo 1, os versos de 1 a 16. Você vai usando a Bíblia no telefone, você vai perdendo. Tem uns. Amém? Vou ler bem rapidinho, eu queria que você repetisse algumas palavras comigo. Palavras essas que vão te libertar da culpa nesta manhã. Para você seguir em paz e ter uma vida de qualidade a partir de hoje. Com as culpas que a gente carrega pelas nossas famílias. Nós falamos ontem aqui sobre lançar flechas. E não tem como lançar ninguém se você não está preparado ou se você não quer melhorar para melhorar a sua família. E essa família aqui é uma família muito especial, porque é a família de Cristo. E se nós somos cristãos, talvez não esteja uma família melhor para que nós nos referenciemos do que a família de Jesus. E vocês vão ver que a dele não é diferente da sua. Talvez ela até um pouquinho pior. Amém? O livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Já pode fechar a Bíblia e ir embora. A família de Jesus Cristo. Eu vou te apresentar ela nessa manhã. Abraão gerou Isaque, e Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. E Judá gerou a Perez e a Zerá de Tamar, e Perez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz de Raabe. Fala assim, Raabe. Não, mais alto, Raabe. E Boaz gerou a Obed de Rute, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que havia sido esposa de Urias. Fala assim, da que havia sido esposa de Urias. Peraí, mas essa aqui é filha de Urias, isso aqui é raça de Urias ou é de Davi? Esse menino tem que ser filho de alguém. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que havia sido esposa de Urias. Quem é? Betseba. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Joroão, e Joroão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon. E Amon gerou Josias. Josias gerou a Jeconias e seus irmãos, aproximadamente no tempo da deportação para a Babilônia. Após a deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim. Eliaquim gerou a Azó, e Azó gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou Eleazar, e Eleazar gerou a Matã. Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, de Maria, de quem nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo nasceu, mas para trás ficou uma galera igual a galera que tem na sua família, porque nós chegamos nos Estados Unidos ou em qualquer outra parte da terra, e aí quando a gente vai falar, fulano de tal, mas você conhece a família? Sabe da família, você não sabe com quem que você está mexendo. Não, o fulano de tal fez isso, mas o pai fez, a mãe fez, o avô fez, o bisavô fez. Então, você conhece a família para você ver. Mas aí, quando a gente fala assim, Jesus Cristo,
Na minha cabeça, né, antes de estudar a Bíblia, eu penso, a família desse rapaz deve ser uma família, assim, família real, uma família de sangue azul. A gente olha para a família da Inglaterra hoje, que está governando, precisa falar alguma coisa deles? Teria que ser uma referência para o país, para a nação. E as nossas famílias, elas não são perfeitas. Os nossos pais não foram perfeitos, os nossos irmãos não foram perfeitos, os nossos tios, os nossos avós, lá em casa, de vez em quando. É muito engraçado isso aí, eu não queria rir, não, mas eu tenho que rir. De vez em quando a Tamara fala para mim assim, e ela falou comigo ali, falou, você não fala de nós lá hoje, não? Ela falou, fala. Eu não posso falar do que eu não conheço, não, gente. Eu tenho que falar do que eu conheço. Eu não posso falar de uma família que eu não conheço a minha. E aí ela falou assim, porque eu fico olhando, você veio de uma família estruturada, pessoal, gente boa, a galera boa. Eu fico falando para ele, você está zoando. 6 horas da manhã, você está falando um negócio desse, você está querendo fazer meu dia, né? Como não tem tempo de conversar naquela hora, eu falei assim, então eu vou contar para vocês. Eu nunca contei isso para ela, não, eu vou contar para vocês. Porque às vezes eu acho que ela faz isso para ela se sentir melhor, assim, falar, meu Deus. Eu tive um pai e uma mãe, como todo mundo que está aqui. Os meus tios do lado da minha mãe, vou começar pelo meu avô, pai da minha mãe, era viciado em jogo, prostituto, vivia em cassino jogando. Quem lembra do jogo de pife aí no Brasil? Não levanta a mão não que você vai declarar a sua idade. É jogo de boteco. E ele ficava ali o final de semana inteiro jogando. Esse era meu avô. Cachaceiro. Os meus 2 tios, um virou alcoólatra, prostituto, cachaceiro, dono de boteco, e o outro, tio, homem, eu já contei a história dele aqui para vocês, além de todas as atrocidades que ele cometeu, que foram muitas, o cara morreu em cima de um colchão de dinheiro. Perdeu a família toda por causa daquilo ali que ele nem usou. Isso era meu tio. Uma tia minha, ela morreu, passou a vida inteira em depressão, inteira. Antes da morte dela, eu e Tamara ajudamos, que ela mudou para Cuparaca para minha mãe cuidar. E nesse tempo aí, a situação dela agravou e ela ficou muito ruim. E a gente ajudou com muita coisa e tal, morreu. A outra tia morreu solteira, nada contra não casar, mas ela não morreu porque ela odiava casamento e homem. Não era a escolha de não querer casar, que é diferente, mas ela não combinava com ninguém. Com ninguém. Então, esse é o lado da minha mãe, que inclusive é até bom. Não é ruim, não é o pior, não. Aí nós vamos para o lado do pai. Meu pai, o meu avô, foi o cara que fundou a igreja evangélica na cidade de Cuparaca, que instituiu o evangelho e teve 9 filhos. Dos 9, não escapou nenhum. Mas não morreu, não. Não escapou de prestar. E aí a gente olha para trás, aí eu olhando para a situação dos meus tios, eu falo assim, meu Deus, como que eu consegui sair fora dessa? Porque quando a gente olha lá atrás, se Jesus fizesse essa análise aqui, ó, ele ia ser igual, ele ia se remeter à prostituta Raabe, que fazia parte da família dele. Ou ele ia se coincidir, porque a Bíblia fala que Davi era o homem segundo o coração de Deus, e da descendência de Davi veio Jesus. Só que Davi mandou matar o amigo dele para ficar com a esposa. E o filho de Davi, e a Bíblia fez questão de falar, daquela que era mulher de Urias, ou seja, não era de Davi.
Esse pessoal aí fazia parte da família de Jesus. E aí eu falei assim, um dia eu vou fazer eu não estou querendo fazer isso, mas eu vou sentar e vou começar a olhar a família do meu pai. Aí as mulheres, até que, apesar de todos os problemas, todas as dificuldades e tal, eu queria salvar o lado delas aqui, mas os homens, não, os caras era terrível. Pensa num cara problemático aí, tinha lá. Pensa num problema, eles tinham. E aí eu comecei do mais velho, que era o Tielso. A coisa mais legal que ele fez, assim, o menos problema, foi pedir a esposa dele para pegar os filhos e comer capim, porque ele estava indo embora. Ela falou assim, não, mas você não vai cuidar de nós? Eu falei assim, não, tá vendo lá, ó, no pasto? Enquanto tiver capim verde aí, ó, dá para vocês cortar, cozinhar, continuar a vida aí. Esse era meu tio. E aí, tio, aí você fala, não, deve ter algum melhor. Aí eu vou para um outro tio meu, que ele casou algumas vezes com casamentos destrutivos. Casou destruindo a família. Não é aquele casamento, não deu certo e separou, porque tem umas separações que, apesar de não serem bem vistas aos olhos do Senhor, o pessoal continua. Já viu esses casamentos de Instagram hoje? Os caras continuam amigos de boa, tranquilo, parece que nunca teve nada. Eles eram amigos, ficaram juntos, depois. Não, do meu tio não foi assim. E ele teve tanto filho por aí, tanto filho, que o dia aqui na igreja, eu estava lá atrás, chegou 2 meninos, um homem e uma mulher, uma moça e um rapaz. Chegou, pastor, e tal, nós viemos aqui para te conhecer. Não sei, eu falei, não estou lembrando, nós somos lá de Aldeia de Baixo. Aí eu falei, de Aldeia de Baixo, você não conhece? Não, sou filho do Timilton, seu Timilton. Ele tinha tanto filho que eu não sabia nem quem era, eu nem conhecia. Eu encontrei aqui na igreja, aqui, ó, os 2, cada um casado já, com os filhos deles. Eu fui no aniversário uma vez, e no aniversário, fui levar o Efraim no aniversário. Quando eu cheguei no aniversário, eu encontrei com a menina, eu sou sua prima. Eu falei, minha prima? Eu tentei imaginar, que tem muito tempo que a gente está aqui, não vai no Brasil, e não revê os parentes. Eu falei, minha prima, qual, mas eu sou filho do Milton. Aí um dia eu liguei para o meu irmão e falei assim, cara, deixa eu te falar, tio Milton já fez um apanhado, assim, para ele saber quantos que ficaram por aí, né? Não sabe quantos filhos tem. E eu fiquei olhando para aquilo assim e falei, o Senhor realmente me libertou. E eu não vou falar da família da Tamara, primeiro que é problema dela, né? Isso aí ela tem que resolver. Mas, na conversa que eu tive com ela, e não é para rir, não, ela estava falando que a minha era boa. Minha família era gente boa. Agora, eu vou deixar a imaginação de vocês fluir, como que é a dela. Eu fico olhando para o seu sorriso, eu sei que você deve estar pensando assim, você não conhece a minha. Você não sabe como que a minha é. Realmente, eu não sei. Mas, se teve solução para a família de Jesus, que é aquele que veio, foi morto, ressuscitou e nos salvou para salvar a humanidade, eu tenho certeza que tem solução para a sua família. Eu tenho certeza que tem solução para tudo aquilo que o Senhor tem planejado para que se cumpra através da sua família. E a melhor coisa que tem, eu descobri, é ser improvável. Improvável. As famílias improváveis são as famílias que a gente vê por aí fazendo sucesso. Uma hora que você estiver fazendo nada em casa, que é muito difícil, pega o Google, pesquisa a história dos jogadores da NBA para você ver. Pega de 1 a 1 e vai olhando. Aí a gente vê gente que tem dinheiro, mora nas cidades ricas de Massachusetts, tem vontade de ter o filho jogando basquete no Celtics, mas não consegue. O cara tem dinheiro, o cara tem poder, o cara tem influência e o menino não vai. Sabe por quê? Porque ele é provável. Ele é provável.
O provável, ele não sobe no púlpito para pregar, sabe por quê? Porque ele é muito bom. Muita gente, você sabia que você é discriminado até nisso? Tem pastor que não tem coragem de vir aqui, porque ele é bom demais. Esse púlpito aqui, ó, essa plateia aqui, é pouca para ele ministrar, porque ele é muito bom. Tem músicos que saíram da área gospel, porque ele era bom demais, ele era top. Sabe o que acabou? Acabou com a carreira dele. Graças a Deus que os evangélicos, eles não têm ódio no coração, não, mas têm raiva, entendeu? E aí, só de raiva, vamos deletar tudo que ele canta, tudo que ele toca, tudo quanto é lugar. Colocaram uma tarifa ali de 50%. E aí ele, ó, desapareceu. São os prováveis. As famílias prováveis. Tem uma família muito querida no Brasil, que eu e a Tamara me convenceu a falar, olha só para você ver, é isso aí, ó, parece que tem hora que a gente parece que é punido pelo destino. Olha essa família aqui, eu não vou falar o nome para não expor ninguém aqui, também não é a minha, então eu posso falar só da minha. Pai é pastor, dono de um grande ministério, né? Empresário da área gospel, os filhos, tudo pancada e tal. De um momento para o outro, a gente viu aquilo tudo desmoronar. Tudo que é muito provável, tudo que é provável. Cuidado com quem você fala que não canta, com quem você fala que não prega, com quem você fala que não ministra, com quem você fala que não vai dar nada na vida. Muito cuidado com essas palavras, muito cuidado para quem você olha. Você chega diante, você discrimina, você fala assim, coitado, qual que é o futuro desse menino? Tem um jogador da NBA, mas o Isaac fala muito sobre ele, chama Jimmy Butler, joga no Miami Heat. Hoje ele mudou, né? Foi para outro. Ele era mendigo, morar na rua. Qual a chance que um mendigo tem de jogar, assinar um contrato com a NBA? Fala para mim. Esse cara que você encontra no sinal de trânsito aí, e você dá para ele $1 para manter a sua atividade cristã. Toma aqui, ó, você comprar um café Dunkin' Donuts para você aí. Qual é a oportunidade, qual é a chance que esse rapaz tem de assinar um contrato desse nível aí? E eu nem estou falando, né, no nosso meio a gente tem outros tipos de sonho, mas as famílias, elas são muito improváveis. Se a gente começar a olhar para a nossa família, para a nossa casa, e o pior, nós temos muita gente no nosso meio, muita gente que a gente conhece, que a família dele, ela não é improvável, não, ela não existe. Ele foi abandonado. Ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem com quem contar. E a gente escuta essas histórias de sucesso de pessoas que a mãe não quis, o pai não quis, o avô não quis, o tio não quis, ninguém quis, e se transformou em grandes pessoas, em grandes homens, em grandes mulheres, em pessoas que influenciam nações e influenciam outras pessoas através do testemunho dela, porque Deus, ele não tem compromisso, ou ele não pode fazer quando nós somos prováveis. Quando nós somos aquele que sabemos. Porque quando eu sei demais, como dizem os americanos, eu estou no my own. Aí é eu e eu mesmo. Eu não dependo de Deus. E eu vou te falar, vai chegar um momento na sua vida que você vai precisar só de Deus. Não adianta você ligar para o pastor, porque não vai resolver. Na verdade, você já ligou várias vezes e não resolveu. Não adianta você ligar para o líder de Jós, porque não vai resolver. Não adianta fazer campanha, porque não vai resolver. Não adianta você fazer nada. A única solução que você tem é depender de Deus. Esses momentos são os momentos que a gente separa as crianças dos adultos no mundo espiritual. Aí é que nós sabemos se você realmente tem capacidade de continuar levantando a bandeira do Evangelho e do cristianismo. E sua família vai precisar disso aí. Eu vi uma história essa semana que eu chorei litros. Eu gosto de chorar. Quando tem uma história aí que eu choro, é melhor ainda. Entendeu? Um negócio que te motiva. Hoje de manhã eu levantei 5 da manhã para terminar de preparar a mensagem, porque
quando você é improvável, você estuda uma semana. Já viu aquele pastor que fala assim, e Deus mudou como é que fala? O esboço? Pois é, acontece demais com muita gente, mas eu não acredito nessas mudanças aí. Então eu passo a pena, eu já vou preparado, porque vai que Deus não muda. E aí eu vou ter que falar o que eu escrevi. E esse rapaz falou um negócio muito engraçado. Ele falou assim, eu era pastor em Belo Horizonte, e aí tinha um irmão cara muito crente, e um cara dava um show na igreja, e ele era muito crente mesmo, e aí ele converteu. Um dia chegou no meu gabinete e falou comigo assim, pastor, eu estou com um probleminha aí, coisa simples, eu estou indo para o médico e nós vamos tratar lá, e eu vou pedir só que peço pastor para orar por mim. Falou assim, o que o irmão tem? Eu falei, estou com leucemia, mas não dá nada não, pastor. Ele falou, leucemia, irmão? Eu falei, isso te mata, rapaz. Não, pastor, não dá nada não, já conversei com o médico, nós vamos lá, e vai estar tudo bom. E aí ele foi para lá, e esse pastor, ele disse que trabalhava na Caixa Econômica Federal, e ele saía do trabalho todo dia à tarde, passava no hospital para visitar ele, na Santa Casa, em Belo Horizonte. E aí ele chegava lá, e o irmão tristinho, sentado em cima, o irmão alegre, sentado em cima da cama e tal, e ele viu que o irmão estava definhando. E aí ele falou assim, irmão, mas que situação, vamos orar, irmão? Não, vamos orar, pastor, deixa eu te falar um negócio. Esse negócio de leucemia aí é bom, viu? O negócio deu certo, sabe? Porque eu já preguei para esse hospital todinho, que eu já fui em todos os quartos. Aqui, ó, o irmão do 12 já converteu, do 14 já converteu. Nós já fizemos outra coisa. Fizemos um culto aqui, pastor. Os médicos, veio todo mundo, e nós oramos. E isso aí vai dar. Eles só falaram o seguinte, que eu vou ter que fazer uma sessãozinha de quimioterapia. Eu não conheço esse negócio, mas eu tenho fé em Deus que esse trem vai dar certo. E daqui uns dias eu estou lá na igreja de novo. Falou que estava na porta da igreja cumprimentando os irmãos, e aí chegou o irmão com a bengalinha e tal, pálido, magro, sem cabelo. E aí ele olhou com um olhar de piedade e falou, meu Deus, eu esqueci o nome do irmão agora, eu queria lembrar, porque isso é bom para alimentar a nossa fé, alimentar a nossa disposição diante do Senhor, que quando o Senhor quer fazer, Ele faz e não escuta o conselho de ninguém. Deus não quer o seu conselho, Ele não quer, Ele quer a sua obediência, só isso. Não dá opinião porque não funciona. E aí, na saída da igreja, ele falou assim, ô pastor, eu queria que você orasse por mim. Não, nós vamos orar, irmão, Deus vai operar um milagre. Vai operar mesmo, eu estou voltando para a quimioterapia amanhã, e tem uns quartos lá que eu não visitei. Esse negócio, dessa vez, vai ser bom, porque agora eu vou acabar de pregar para o hospital inteiro. E aí a esposa dele virou para ele e falou assim, pastor, ora, porque ele não passa dessa noite. Não passa, ele está muito fraco, e tem noite que começa a soluçar, e tal. Eu falei, não, irmão, Deus vai. E ele foi para lá, e resumindo a história dele, a irmã que falou que ele ia morrer, morreu primeiro do que ele, e ele foi curado da leucemia, e foi para Brasília, e continuou o ministério dele de pregação, e até hoje, talvez antes de morrer, não ficou sabendo o que é leucemia. Sabe o que eu quero dizer com isso? Vai ter momentos na sua família, só Deus, para você contar. Não tem opção para encaixar outra coisa. Quando você é improvável, principalmente você que é imigrante num país que você não fala a língua, você não é do povo, e eu não estou aqui querendo comover com nenhuma notícia imigratória, e não é nada disso. É só o lugar que você está mesmo, porque eu acredito no propósito de Deus para a vida de todos nós, porque eu não deveria estar aqui, eu podia estar lá em Cuparaque, né? Ser o prefeito de Cuparaque, quem sabe, na melhor das hipóteses. Podia estar lá. O Isaac podia ter nascido cuparaquense, né? Torcedor do Fluminense de Cuparaque. Essa é a probabilidade, meu filho. Só que nós, cristãos, nós somos improváveis. Eu não dependo daquilo que o homem... Nós falamos sobre isso aqui. O ambiente que eu estou, ele não me limita mesmo. Não me limita. Eu não vou deixar ninguém colocar um cabresto em mim e sair me puxando, determinando o que eu tenho que fazer com a minha família, determinando como eu tenho que criar meus filhos, determinando como eu tenho que fazer com a minha fé, determinando como eu tenho que fazer com a vida espiritual da minha casa. E foi assim que Jesus olhava para esses caras aqui, ó, só porqueira. Só porqueira. E para emplacar e falar assim, ó, realmente eu vou mostrar para vocês, gerações futuras, você que está sentado aqui hoje, que na sua família vai ter gente que não presta, e isso é uma decisão dele, não é sua.
Foi ele que decidiu. Ah, o meu tio mandou a mulher dele plantar capim, pois a minha eu carrego até nas costas. Eu levo para onde tiver que levar, eu faço o que eu tiver que fazer, e tudo aquilo que está no meu alcance eu faço tudo por ela, tudo. Eu não falo assim, eu vou morrer, porque Jesus já morreu, né, preto? Tá? Se eu fosse seguir o conselho do meu tio, sabe o que eu tinha que fazer? Aqui, ó, vocês dois, ó, vocês três, tchau, obrigado. Se vira. Vou viver minha vida. Vou procurar o que fazer por fora. E sabe por quê? Porque essa é a atitude dos prováveis. Eles acham que eles são os deuses. Mas a conta chega para todo mundo. Todo mundo. Isso aqui não é ameaça não, tá? Isso é Bíblia. Nós falamos da ira de Deus ontem aqui, ó. É a Bíblia. A conta, cuidado com aquilo que você está comprando. Cuidado aonde você está investindo o seu tempo, o seu dinheiro, a sua inteligência, a sua sabedoria, aquilo que você sabe. Cuidado, porque a conta vai chegar para todo mundo. De novo, não é uma ameaça. O Tielso, Tamara lembra disso aí. Se a gente não sai, eu era oficial da polícia lá em Valadares, se eu não fosse lá para enterrar ele, tinha enterrado como indigente, que nem os irmãos queriam enterrar. Os filhos não foram nem ver no dia que morreu. Nem ver. Eu tenho um tio, morou aqui nos Estados Unidos, eu fiz de tudo para esse cara converter. Falei, rapaz, seu pai era um dos homens mais crentes de Cuparaca. Olha a porcaria que você virou, rapaz. Olha onde você está enviado. O cara beijando a boca de homossexual no meio da rua, dando escândalo para a família, abandonou os filhos. O filho dele, meu primo, até hoje, ele não gosta de lembrar nem da memória do pai. O que o cara plantou para a casa dele? Ele podia ter seguido um caminho totalmente diferente daquele que os irmãos dele seguiu. Por que ele não olhou para o pai dele? Para o meu avô? E é isso que eu quero que o Isaac e o Efraim faz. Eu não quero que esses meninos olhem para mim e falem, meu pai era um porqueira. Não deixou nada para nós, não deixou dinheiro, não deixou casa, não deixou apartamento, ainda sujou o nosso nome todo, jogou o nosso nome na lama. Se você não deixar nada para o seu filho, deixa um nome. Deixa a esposa. Meu pai foi fiel à minha mãe até o último dia. Pois ela aqui, ó, nem casar de novo ela vai, em nome de Jesus. De tanto que ela gostava, de tanto que era bom o casamento, de tanto que era bom o relacionamento. Eu não consigo ver esses dois ali, ó, né? O Vini casando. Tudo bem que quando a Marcela partiu, o Vini vai estar com 90 já, mas eu não consigo ver ele se ia juntando a outra, porque o casamento é tão... Você vê um negócio bom, tem uma química boa, o negócio funciona assim, ó, você fala, que delícia. É isso aí que os jovens têm que olhar e falar, eu quero um casamento igual a esse aí. Olhar para aqueles dois ali, olha só para você ver. Né? Eu quero ter um relacionamento igual a esse. Então, tem defeito? Tem demais. Eu ia trazer os meninos aqui e mostrar o Isaac, mostrar a Tamara, mostrar o Efraim. E, às vezes, eu olho para o Isaac e falo assim, gente, misericórdia. É igual alguns falam que olham para o pastor e falam, o Isaac não tem pecado, não. Acho que ele nunca pecou, mas tem problema, tem defeito, tem tudo. Tudo. Mas, como diz meu amigo Giovanni, quando a gente olha, a gente tem que olhar para a pessoa, para se relacionar com você, o número de coisa boa tem que ser melhor do que o número de coisa ruim. Porque misturar com gente ruim também, sai fora, tá? Sai fora, manda embora. Não precisa. Não precisa. Por isso a gente vem para a igreja. Aqui na igreja, se a gente pegar um average aqui, ó, uma porcentagem, aí nós vamos ter aqui 25% de cada um aqui é ruim. 75% é bom. Não, então quer ser amigo do Giovanninho. Top. Ah, mas, velho, isso aí não é nada. Isso não é nada, não. Ah, mas aquilo ali, não, isso aí... Ah, o pastor Júnior, rapaz, o pastor Júnior fez um comigo, falou, pois é, cara, mas o cara ora todo dia de manhã, o cara ajuda a família, o cara está com a família na casa do Senhor, o cara é pastor, o cara cuida da esposa, eu quero andar do lado do cara desse aí. Tá bom, hein? E assim como ele, tem muitos aqui, ou quase todos. Nós temos uma porcentagem muito grande daquilo que é bom, e é assim que nós temos que prosseguir. Nós não podemos olhar para os que deixamos para trás, como Jesus não fez.
Jesus seguiu o ministério dele. Tudo bem que ele era Deus, mas sem pecado, reputação inabalável. Já pensou se esse Jesus olha lá para trás e fala assim, você é igual Davi. Porque Jesus tinha uma casa que ele gostava muito, não tinha? Sim ou não? Casa de quem? De Lázaro. Quem morava lá? Marta e Maria. Essas duas meninas deviam ter alguma coisa de atraente nelas, com certeza. Era jovem. Jesus podia ter dormido com elas lá, arrumado uma namorada, feito um monte de coisa. Eu estou partindo aqui agora para a parte humana de Cristo, para você entender que a família que deveria ser a mais top, porque Deus mandou alguém perfeito aqui para a terra. Mas a família dele tinha pessoas imperfeitas. E ele nos dá o exemplo de muita coisa da parte humana no testemunho dele. Mas ele escolheu ser intacto. Eu quero ser assim. E é isso que nós precisamos fazer quando o assunto é correr com relação às coisas da nossa família. Porque as famílias que fazem sucesso são as famílias improváveis e que reconhecem esse problema. E aí nós vamos falar de algumas coisas que você fala, tudo bem, já entendi, minha família é improvável, família de Cristo era improvável, tinha vários problemas, tinha vários defeitos, tinha tudo isso, a minha tem um monte. Às vezes você pode falar, eu nem tenho família, nem tenho pai, nem tenho... Mas e aí, o que eu tenho que fazer? Nós vamos falar disso agora. Nós precisamos entender que, como as famílias não são perfeitas, então eu preciso fazer o quê para melhorar aquilo que eu tenho dentro da minha família? Primeira coisa que eu preciso fazer, reconhecer os meus erros. Você precisa sentar no discipulado, a gente fala muito disso. Primeiro dia, eu preciso sentar, sai daqui do culto hoje, se você quiser começar a fazer agora aí, já está bom demais. Quais são os problemas que tem na minha família, que eu tenho? Quais são? Ah, minha família era ruim de pagar, eu também não pago, então eu tenho que matar isso aí. Eu tenho que começar a pagar hoje. Não é amanhã, não, é hoje. Nós já falamos aqui, alguns dias atrás, da lei tem algumas coisas que determinam a lei que tem por aí. A lei do dia 1º, a lei da segunda-feira, a lei do janeiro, a lei da semana que vem. Essa lei é a lei daquele que protela a vida toda. Faz hoje. Não tem negócio de começar a malhar amanhã, não. Malha hoje. Senão, não vai fazer. Muitas coisas que eu perdi na minha vida foi porque eu adiei para fazer amanhã. Muita coisa. Então, a primeira coisa, eu preciso de saber que eu tenho erros, que a minha família teve erros e eu quero consertar. Ah, quais são e o que eu tenho que fazer? Faz uma lista, meu filho. Eu falei a lista da minha aqui, ó, para você. E eu vou te falar, não estou aqui, como eu disse, eu preciso de usar o meu exemplo, porque eu não conheço a vida de ninguém e eu também não quero falar de ninguém aqui. Mas, aí você olha para mim, aí você fala assim, ok, então dá um exemplo aí para eu entender. Eu vou te dar agora. Ó, quais são os problemas que tem na minha família? Olha só, eu fui criado junto com esses caras. Eu estava lá. Isso aqui não é história que eu estou contando de gente que estava lá no Brasil e eu morava aqui, não. Eu vivia junto com eles. Foram eles que me educaram, foi eles que me ensinaram. Joguei bola com eles. Fui para o boteco com eles algumas vezes, nunca bebi, mas eu ia. Eu vi isso tudo acontecer aí, ó. Tudo. Eu vi separar a primeira vez, eu vi separar a segunda vez. Eu já recebi visita de 3 gerações do meu tio. Da primeira família, da segunda família, da terceira família. Olha só que situação ridícula. Que currículo horrível para carregar. Mas eu preciso fazer a partir de agora. Eu não posso resolver nada com respeito ao meu passado. Ficou para lá e nós vamos consertar a partir de agora. E aí você vai começar a enumerar. Você numera. Eu não sei qual que é. No meu tinha prostituição, cachaça, jogo, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Um dia o irmão falou comigo, vou comigo no cassino ali. Eu falei, rapaz, nunca, jamais, em tempo algum, eu vou. Ah, porque é pecado? Não sei se é pecado, não vou entrar nesse detalhe aí, não. Mas a minha família tem pessoas viciadas em nível hard, em jogo. Você acha que eu vou lá colocar moedinha e ficar rodando? Ah, se você ganhar 1 milhão, aí se ganhar, mas eu também posso achar a mala na rua, ali, em nome de Jesus vai achar. A chance é a mesma. Eu preciso me cuidar das coisas que ficaram lá atrás
E eu não posso deixar acontecer. Por quê? Porque vai passar para aquela galera ali. O meu tempo está passando. Né? Daqui 30 anos, daqui 40 anos eu estou partindo, em nome de Jesus. Né? 92, 93. Então, o meu tempo está passando. Mas eu preciso deixar um legado para esses rapazes aí. Ó, por causa deles e por causa de Cristo. Vamos ali comigo. Visitar, vamos sair com a gente aí à noite aí e tal. Nós vamos só uns barzinhos em Bosta ali e tal. Não posso. Não posso, porque lá atrás, minha família, tem gente que bebeu a vida toda. Vai que eu tomo um copo de cerveja e gosto. São esses tipos de perspectiva que você precisa ter para começar a resolver os seus problemas. Pecado tem que ter nome e você precisa numerar. Enquanto você não fizer isso, você não vai mudar. Sabe por quê? Porque você acha que está de boa. De boa. Você acha que está de boa. Começou o season de soccer na escola. E o Isaac está jogando. Um dia eu cheguei, o Isaac pode se transformar em jogador do Real Madrid, do Barcelona, do Champions League. Isso aí já é com Deus. Agora, ele perguntou, eu falei, filho, deixa eu te falar um negócio. Não acho que você tenha pegado, velho. Você joga basquete demais, soccer, você não joga. Não joga. Você é bom, você tal, não sei o quê. Mas, deixa eu te falar, já vai tirando sua cabeça, porque não é. É assim que você tem que fazer com o seu pecado, meu filho. Entendeu? Você tem que chegar e falar a verdade para ele. Falar assim, vou escrever aqui. Se eu for escrever os meus, não precisar de saca esse pacote de folha. Escreve ali, e começa a mudar. Você fala, tem jeito? Tem jeito. Tem jeito. A minha família lá atrás, o meu tio, comecei a contar para vocês, que abandonou a esposa. Eu não abandonei a minha. O meu tio abandonou os filhos. Eu não abandonei o meu. Meus tios partiram para casa de jogo. Eu não vou em casa de jogo. Não vou. Não vou em cassino, não vou em casa de jogo, não vou aonde, não vou. Não estou aqui para discutir sua reputação, não tem nada a ver com isso. Estou falando de mim. Não vou. Eu não vou emboar. Você quer ver o que eu não faço? A minha família tinha, isso aí é um pouco mais do homem também, assim, da questão de ser homem, de ser mulher, mas eu tenho clientes minhas que são bonitas, novas e solteiras. Chama para ir na casa. Aí, eu não vou em casa de mulher solteira, 8, 9 da noite, consertar a pia. Eu não vou fazer isso. Eu não vou de manhã, de madrugada, eu não vou final de semana. Amanhã a gente vai chamar alguém que está comigo e tal. Por quê? Porque eu sou casado e eu tenho um compromisso com a minha esposa. Vai que eu estou com problema com ela, porque isso é normal, não é não, nego? Está mal levando de manhã. Outro dia eu levantei, eu fui cantar, Pretinha, você está linda demais. Para desse negócio, 6 horas da manhã, você não está querendo. Eu falei, calma, Preto, calma. Aí o falou assim, cuidado, pai. Cuidado. Eu não vou. Sabe por que eu não vou? Porque vai estar num dia que você está... Porque existem casamentos que têm dificuldade. A gente tem dificuldade. Todo mundo tem. Todo mundo. Eu conheço um pastor muito querido e tal. Chegou, eu falei assim, velho, como é que o cara tem coragem de falar mentira? No púlpito da igreja. Ele chegou aqui e ele falou assim, eu e a fulana, nós nunca brigamos. Ai, papai. Ou o cara que fala assim, não, lá em casa é todo dia. Mas o cara está viajando, a esposa está lá no Brasil. Já tem 30 dias que ele está na América. Tem problema. E aí eu vou lá, encontro com uma endemoniada dessa aí, vai que essa mulher tirou o dia para destruir uma família. Sabia que tem muitas religiões do mundo que jejua, que busca para destruir sua casa? Sabia disso? Pois é bom você ficar sabendo. Porque em momentos como esse, quantas vezes nós já fomos? Uma vez a gente foi consertar um apartamento aqui em Somerville, de estudante. E aí chegamos no apartamento, tinha 8 pessoas dentro do apartamento. Olha o ambiente, que delícia. Para quem tem uma história de prostituição, de cachaça, de jogo, de boteco, de puteiro, de coisa ruim. Eu cheguei na casa... 5 estudantes e 5 meninos e 3 homens. As 5 meninas estavam pelados, os 3 caras de cueca. Aí eu cheguei, olhei, na época eu trabalhava numa companhia de construção, eu liguei para o meu patrão e falei assim, deixa eu te falar, estou indo embora, velho.
Ele falou assim, não, o que acontece? Rapaz, a menina está pelada aqui dentro. Fala, pega elas! Porque isso é normal, não é não? Normal, qual o problema? Qual o problema? Aí eu chego em casa, Tamara nunca fica sabendo disso aí, não conhece as meninas, não sabe quem é. Eu saí, falei, não, sem roupa lá eu não entro. Eu não entro por duas coisas. Primeiro, porque eu não vou entrar mesmo e eu não quero, posso ser tentado, um monte de coisa. Segundo, que isso pode dar até um problema para mim. Vai com a menina dessa, fala aí que você passou a mão nela, olhou para ela, não sei o quê. Então, eu não vou entrar. Essas são as atitudes. Aí, quando eu olho para a minha família, nós também conversamos muito sobre isso lá, principalmente antes de alguma aula do discipulado. Quando eu olho para a minha família e olho para mim hoje, eu falo assim, Jesus, o Senhor me ajudou a vencer. O Senhor me ajudou. O Senhor me ajudou a vencer. Aqui, ó, você está doido. Eu converso com o Isaac, às vezes a gente chega em alguns ambientes e fala assim, cara, olha só para você ver, esse pessoal aí é top demais, top. Essa galera aí é fantástica, só cara inteligente. Teve um dia que eu estava conversando com um amigo do Isaac, o pai do amigo do Isaac. Aí cheguei, eu estou batendo um papo com ele e tal, não sei o quê, e ele está lá, tranquilo, cara simples. Aí eu falei assim, o senhor trabalha com o quê mesmo? Ele falou assim, não, eu sou engenheiro de automação do MIT. Aí quase que eu falei com ele assim, só me dá licença para eu respirar o mesmo ar que você está respirando aqui. Aí quando ele perguntou para mim, eu cheguei a engolir até seco, assim. Falei assim, não, já viu aqueles programas no Instagram que o cara fala um monte de coisa, você entende outra? Pois é, eu não podia falar mentira, né? São pessoas sensacionais. Só que, sabe qual que é o gostoso? O gostoso é você chegar num lugar, igual o Jimmy Butler, chegar na NBA, tem um cara lá que era filho de um bilionário, que ele não conseguiu ser selecionado, ele vê o filho do LeBron James sentado no banco, e ele que era mendigo, pedindo dinheiro na rua, sendo o jogador mais importante do time de Miami. Miami Heat. Isso aí que é o delícia. O bom é isso aí. É você chegar e falar assim, eu não estudei, mas meus filhos estudaram, tudo médico, tudo advogado, tudo pastor, tudo doutor de alguma coisa, tudo empresário. Eu não fui não, mas os meus filhos foram, sabe por quê? Eu quebrei a cadeia de maldição, e de doença, e de tristeza, e de problema, e de enfrentamento, só vida ruim, vida ruim, vida ruim. Pois lá em casa me liga e fala assim, e aí, como é que tá? Pode estar o pior dia que for. Vai, pancada, o pau tá quebrando. Tá bom demais. Que isso, velho? Mas eu te ligo, então eu falo, rapaz, deixa eu te falar com você, eu não tô aguentando carregar o fardo do dia, eu vou falar que tá ruim, tá top. Top, ó, chutando, metendo o pé na porta. Hoje nós vamos arrebentar. Vamos partir por aí. Rapaz, esse país é nosso, vamos ganhar o dinheiro desses americanos aí, vamos entrar na casa deles, os caras vão gostar de nós, e nós vamos trabalhar para esse povo, vamos abençoar a vida deles, vamos abençoar a nossa também. É isso aí, meu filho. Eu vou ficar sentando. A coisa que eu mais detesto lá em casa é historinha triste. Babará. Porque meu filho, Isaac, deixa eu falar com você, meu filho. Deixa eu te explicar, que você não está entendendo. Você está estudando na escola onde os professores são PhD, meu querido. Papai estudava na escola, que o professor de inglês foi de Dishwash na América. Ué. Sabe qual que era a aula de inglês em Cuparaque? 1, 2, não sei se era certo que ela falava, não. Era 1, 2, 3. Hoje nós vamos aprender a contar até 10. E não tinha YouTube para ela aprender. Ela aprendeu aqui lavando vasilha. E ela morou aqui, falou, nós vamos convidar fulano de tal. Teve um dia que o meu tio chegou aqui, e aí o meu primo levou ele para trabalhar no restaurante. Falou, seu Mike, seguinte, meu tio chegou aí, fala inglês, hein? Falei, professor de inglês no Brasil. É. Chama ele lá. Chegou lá, ele, hi Milton, nice to meet you. Yes. E ali acabou o inglês dele. Sabe o que é o legal? Você chegar no ambiente e falar assim, ó, Deus me colocou aqui. E ninguém tira. Ninguém tira. Pode ter a capacidade que for. Se foi Deus que te colocou, agora você precisa fazer a sua parte, meu filho. Você precisa dar uma esforçadinha, entendeu? Senão fica ruim. E
a pior coisa que existe na Bíblia é Deus desanimar você. Peça para isso nunca acontecer. Porque se Deus desanimar você, aí sim, aí você arrumou um lugar que... Sabe por quê? Quantas pessoas na Bíblia que foram abandonadas pelo homem e Deus foi lá e resgatou? Então eu queria te dizer nessa manhã que não importa o quanto a sua história é triste. Tamara acabou a mensagem. Ela fez assim. Não importa o quanto a sua história é triste. Não importa de onde você saiu. Não importa o que a sua família te ofereceu. Não importa como você chegou até aqui. Como você chegou até aqui. E eu sei que a história de alguns para chegar até aqui. Ontem, a Cristiane contou um negócio aqui, que aquilo ali é a ação pura e exclusiva de Deus. Ela teve a filha e a filha morreu. E a mãe, que só de ter relação, só de encostar no homem já engravida. Engravidou, criança cresceu muito, nasceu a coisa mais linda, ela joga dentro do saco de lixo e põe no lixo. Agora eu te pergunto, muitos prováveis por aí estão tirando a vida, não quer fazer nada, está intocado dentro de casa. Eu vi uma reportagem essa semana do Gen Z, a quantidade de adolescentes que estão se suicidando, tirando a própria vida. Sabe por quê? Tem tudo, não precisa de mais nada. Você não está entendendo, a doideira que a gente que veio do nada, que veio de um lugar que não tinha nada, que veio de uma família que não tinha estrutura, que não tinha... A loucura que é para você vencer. Assim, ó, você levanta de manhã, você quer aquele negócio de qualquer jeito. Se me colocar, pode pôr nos Estados Unidos, pode mandar no Brasil, pode me pôr na África, qualquer lugar que Jesus me plantar, eu vou levantar de manhã, você vai dizer, eu quero de qualquer jeito. Aquilo que Deus tem separado para mim, eu quero. E enquanto eu estiver naquele lugar, eu vou fazer. Então, eu já levei essas crianças em lugares onde eu olhava para a população e falava assim, eu não acho, não. Eu tenho certeza que eu sou o pior dos piores. Se esses caras souberem que eu estou aqui, eles mandam me tirar daqui. Mas sabe o que é o bom? É você estar ali. Você está lá, meu filho. Isso aí que é o legal. Entendeu? Isso aí que é o legal. Na sua família, talvez você foi o único que venceu, o único. Você olha para a sua história e fala assim, Jesus, muito obrigado. Porque a Tamara tinha um ciclo de divórcio na família dela. Um dia ela e a tia dela, que frequenta essa igreja, que também falou assim, nós não vamos divorciar. Nós não vamos. Ela falou isso para mim. Ela falou assim, uma coisa que em casa não tem. Pode ter briga, panelada, facada, tapa, tiro, tudo. Divórcio não. Divórcio não. Ah, isso aí não funciona não. Não funciona não? Sabe quem não divorciou na família? Ela e a tia dela. O resto, todo mundo, inclusive os homens. Ó, abandonou esposa e família. Não tem nem de conversar hoje. Não tem como nem ligar para eles, não combinam com eles mesmos. Contando um pouquinho da história da família, aquilo era parte da história lá, mas... Não tem. Nós precisamos de começar a declarar isso e mudar a nossa história. A sua história, ela depende de Deus, mas ela está em suas mãos. Porque se você sentar lá, ó, hoje à tarde, domingo à tarde, dia da depressão, senta lá e começa lá, não, meu Deus, amanhã, ai, pai, não. Eu não faço, não. Eu levanto, amanhã, 5h30 da manhã, nós estamos todo mundo de pé lá em casa. Levanta Efraim, rola para um lado, rola para o outro, não quer levantar, levanta. Levanta, vamos embora. Rapaz, tem jogo hoje, você vai ganhar. Você vai ganhar. Vambora. Você vai para a igreja, vai dar certo. Aí você começa o ministério, fala, isso aí ó, já começou, todo mundo começou esse ministério, aí parou. Vocês falaram para mim uma vez, pastor, cuidado em que você investir em cantina de igreja, ficar comprando comida, você vai colocar sua família em dificuldade. Meu filho, fica quieto. Você tinha que ter participado das cantinas do Jorge, fazia lá só de raiva eu falei assim, vou fazer para não ver se Deus vai fazer mesmo. E ele fez assim, mas você não está entendendo como é que ele fez, não. Nós compramos churrasqueira lá, dupla assim, porque não dá para fazer churrasco numa só. Entendeu? E assim, é assim que você tem que fazer. Para Deus, você não pode ter limite. Você não pode ter limite para dizimar, você não pode ter limite para ofertar, você não pode ter limite para trazer sua família para a igreja, você não pode ter limite para investir nos seus filhos, você não pode. Para Deus, você não pode.
porque a solução de todos os seus problemas está em Cristo. E ele foi o cara que quebrou o ciclo de maldição da família dele. Família de prostituta, família de homem que mandava matar o amigo para ficar com a mulher. E ele quebrou esse ciclo. Quebrou, e tem mais, quebrou e ainda salvou nós todo mundo. Salvou a humanidade toda. Falar assim, ó, tem uma coisa. Davi, velho, te amo demais, você é o cara. Você é o homem segundo o meu coração, porque você vem e arrepende. Mas você é porqueiro, viu, velho? Você é porqueirinha mesmo. Só que a partir de mim, agora, todo mundo que quiser melhorar de vida, não vai depender do Davi. Não vai depender de mim. Que sou justo, que sou manso, que resgato o perdido, que transforma a história difícil, que transforma os problemas. Esse sou eu. E se vier até mim, através de mim, eu vou transformar todas as histórias. História ruim, história difícil, história de problema. E é isso que eu queria que Jesus fizesse na sua vida hoje, nesse congresso da família. Se você ficasse de pé, não fica, mas levanta levantando mesmo. Não levanta de qualquer jeito, não. Pega na mão do seu filho, pega na mão da sua esposa, dá um abraço no seu amigo, na sua amiga, em alguém que está aí, que representa a sua família. E nós vamos levantar para vencer a nossa história. Nós vamos trabalhar em prol daquilo que sempre nos destruiu. E sabe o que eu tenho que fazer? Que negócio é esse, rapaz? Que vai dar aqui? Vai dar errado nada não, rapaz. Não vai dar, não. Os caras mais sucesso no mundo foram os que trabalharam contra o que deu errado. E deu errado várias vezes. Deu errado, vou de novo. Deu errado, vou de novo. Deu, eu vou outra vez. Eu aplico para a faculdade, eu aplico para outra. Ontem eu contei a história aqui, ó, de um mexicano. Ele aplicou só 18 vezes para ser 18 vezes para ser escolhido pela NASA. Million Miles Away. Assiste esse filme, que esse filme vai fazer sua segunda-feira. Você pular da cama igual doido, assim, ó. Pensa num filme top. E aí, ele levou, um dia, ele chegou lá e falou assim, chegou pro diretor da NASA, o cara estava no salão de lá de fora, assim, ó. Chegou e falou, o que é isso aí e tal? Ele estava numa entrevista com alguém lá. Não, eu vou guardar você terminar a sua entrevista aí. Terminou a entrevista, ele foi, pegou o papel, entregou na mão dele e falou assim, o que é isso aqui? Isso aqui é a minha aplicação, que eu já fiz várias vezes. Ó, eu tenho doutorado, eu fui para a Rússia, eu fiz natação, eu fiz mergulho, eu faço corrida, eu faço cross country, foi falando. Fiz engenharia elétrica, fiz PhD em engenharia elétrica, eu fiz isso, fiz aquilo, tá aqui meu, ó. Aí ele pegou, não, ok, beleza. Ah, deixa eu te falar outra coisa. Essa aplicação que eu tô te entregando aí, ó, essa é a última, tá? É a última, porque essa aí vocês vão me chamar. Vocês vão me chamar. Eu vou entrar aqui. Colhedor de uva, o pai pobre, mudava todo mês, imigrante ilegal, tá? Ilegal. História real isso aí, tá? Tá lá na NASA até hoje. Ele falou, você vai me chamar. Aí o cara, não, beleza. O provável estava com um negócio dele na mão lá. O que aconteceu? Ele abriu a porta do correio, ele chamou a mulher dele, ele chorou um dia. Ela falou assim, você não vai acreditar. Não, já vi, foi negado de novo. Você foi chamado, meu filho, igual. Você tá na agência. E outra coisa, quando ele chegou lá, você acha que terminou? Não, agora eu sou astronauta, vou pra Lua. Quando ele entrou lá, primeira reunião, você quer falar pra ele? Não quer dizer que você tá aqui, que você vai ficar aqui não, tá? É assim que a vida faz pra gente. Você chega nos lugares e a vida fala pra você assim, chegou até aqui, você acha que você vai ficar aqui? Vai não, meu filho. Nós vamos arrumar um jeito de correr com você daqui. Depois ele falou assim, ninguém me tira daqui. Ninguém. E aí, ele foi rejeitado dentro da agência. Só que um dia, uma pesquisadora que gostava dele demais da conta, porque ela também era imigrante, ela chamou ele para fazer um projeto. Falou, ó, você não vai viajar com a gente, mas eu quero ser aqui, trabalhando e tal. No trabalho ele provou que ele era muito melhor do que quem era responsável pelo projeto. Sabe o que aconteceu? Não estou falando que vai acontecer isso com sua vida não, tá? A mulher subiu para o espaço, teve um problema lá, morreu. Quem foi chamado para dirigir a missão? Cara, é assim.
Ah, eu não posso. Posso sim. Se Deus falar que eu posso, eu posso. Se Deus falar que eu vou. Pode levantar quem for, pode falar, eu vou. Porque foi Ele que prometeu, porque foi Ele que falou, eu vou. Não adianta, porque